Bom, irmãos, essa história é bem conhecida, né, de Paulo e Silas. Paulo e Silas, como a maioria creio que sabe, que eles estavam em missão e eram missionários que estavam na cidade de Filipos, anunciando o evangelho da salvação. Mas nessa cidade havia um grupo que ganhava dinheiro em cima da vida de uma menina, que adivinhava através de um espírito maligno. E isso gerava muito lucro para os seus senhores. E o interessante é que por muitos dias essa menina falava aos outros que Paulo e Silas, eles eram servos do Deus Altíssimo. E a gente analisar, o que ela estava falando era verdade. Só que a verdade não pode estar na boca do inimigo. Então, teve certo momento que Paulo teve que repreender essa menina. No verso 18, a gente pode observar, no verso 18... e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então Paulo expulsou o demônio dessa menina que, de certa forma, adivinhava as coisas das pessoas. Porém, é claro que os senhores dessa menina ganhavam muito dinheiro em cima dela. Então eles ficaram totalmente irados. No verso 19, aqui, vendo os senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Então, esses senhores falaram assim: não, acabou a esperança do nosso lucro. Não, o que ele fez, não tem perdão, a gente vai prejudicar esses rapazes que expulsaram o demônio dessa menina. Então, eles deram um jeito de prender Paulo e Silas. No verso 20 ao 24, os senhores da menina, irados, levaram Paulo e Silas às autoridades e fizeram acusações falsas. O interessante, né, que da mesma forma que fizeram com Jesus, fizeram com eles, com acusações falsas, prenderam Paulo e Silas. E então eles foram açoitados com varas e levados para a prisão. E ainda pediram para que prendessem eles com total segurança, com cadeias, com troncos nos pés. Então, para deixar eles bem presos mesmos. Então, se a gente for analisar a situação de Paulo e Silas, que eles estavam cumprindo o chamado deles, que era serem missionários, anunciar a palavra do Evangelho, se for necessário expulsar demônios. E eles expulsaram o demônio da menina e libertaram aquela menina que estava cativa, porque ela gerava lucro para os seus senhores, mas quanto essa menina não sofria na mão desses senhores? Só gerando lucro, e o que ela recebia? Ela era uma menina cativa por espíritos malignos. Então, Paulo e Silas, eles tinham tudo para estar reclamando, porque eles estavam obedecendo o chamado de Deus, obedecendo a voz de Deus, mas o que aconteceu com eles? Sofrimento, dificuldade, foram presos, açoitados. Imagina lá, Paulo e Silas falaram assim: nossa, o que a gente fez foi o certo, a gente libertou aquela menina estava presa por aquele espírito maligno. Então, o que a gente fez foi bom para ela, mas olha o que a gente está recebendo. A gente está recebendo açoites e estamos presos. Então, eles tinham tudo para estar reclamando com Deus. Mas, se a gente continuar a história, a gente vai ver que não foi isso que aconteceu. Então, agora vamos analisar por que esses senhores ficaram tão irados, tão bravos e pediram que Paulo e Silas fossem presos. Então, eu analisei aqui e chamei de um ciclo diabólico que foi quebrado. Porque era um ciclo que gira o mundo. Porque a gente vê que o que move esse mundo é o
Dinheiro, infelizmente. O que move o mundo é o dinheiro. E no mundo existe um ciclo que é movido pelo dinheiro, como eu disse, e não importa o que você faz ou como você faz. O importante é que gere lucro. Então, aqueles senhores não se importavam com aquela menina, se importavam com o lucro que ela gerava. Então, muitas pessoas hoje também trabalham em algumas áreas ou fazem alguns tipos de serviços, eles não estão preocupados com as pessoas, com os fins, mas eles estão preocupados somente com o dinheiro caindo na mão deles. E a gente pode ver os ciclos, por exemplo, os ciclos das drogas. Quem está produzindo droga, quem está vendendo droga, não está preocupado com os usuários que estão se perdendo, que estão se drogando e estão jogando a sua vida no lixo. Então, por quê? Dentro desse ciclo, o que importa é gerar lucro. E era da mesma forma, esses homens que estavam aproveitando dessa menina, eles queriam saber do dinheiro que eles recebiam. E voltando para as drogas, já pensou se, vou imaginar, dou um exemplo aqui, se a igreja alcançasse a maioria dos drogados da nossa cidade e eles fossem evangelizados e se fossem libertos das drogas, quem seria o culpado? Será que a gente seria acusado de libertar essas pessoas nesse frio? Mas quem está produzindo a bebida alcoólica não está preocupado. Eles estão preocupados com o quê? Com o dinheiro entrando no caixa. E as vidas sendo destruídas, e a mídia, as propagandas, eles não estão preocupados com as vidas destruídas, com as famílias destruídas. Quem está preocupado com as famílias é a igreja. Que nem Paulo e Silas, que estavam preocupados com a menina que estava sofrendo lá cativa. E nós também devemos estar preocupados com essas famílias que estão presas, ou pessoas que estão se perdendo nas drogas, nas bebidas. Então, a gente pode analisar aqui que um ciclo diabólico foi quebrado. Mas sempre quando um ciclo diabólico é quebrado, existe ira de quem? Do inimigo. O inimigo e o mundo, ele se ira. Se a gente for lembrar lá quando tínhamos propagandas de cigarro, há muito tempo, acho que faz mais de 15 anos que não tem mais propaganda de cigarro, mas o prejuízo que as empresas de cigarro tomaram foi enorme. Mas resolveu. Hoje, bem menos pessoas são fumantes. Eu acredito que depois que foi proibida a propaganda de cigarro, muitas pessoas deixaram, ou melhor, não foram influenciadas a fumar, porque se a gente lembrar as propagandas de cigarro, era a coisa mais linda lá, o cowboy lá do Marlboro, na liberdade, vem ser feliz, experimente a liberdade que a gente conhece pessoas que experimentaram cigarro com 10, 11, 9 anos de idade e estão presas até hoje, porque é um vício. A gente sabe que o cigarro tem nicotina, tem outras substâncias que viciam, mas quem estava fazendo a propaganda não estava preocupado com a pessoa que iria se viciar, a pessoa que ia se tornar dependente para o resto da sua vida. Eles estavam preocupados com o lucro. Assim como esses senhores que pediram a prisão de Paulo e Silas estavam preocupados somente com o lucro. Então, sempre quando um ciclo diabólico, um ciclo é quebrado, o inimigo, ele se ira. Então, eles se iraram e mandaram Paulo e Silas presos com grande segurança e com muitos açoites. Mas, mesmo estando presos, eles poderiam, como eu disse no começo, estar reclamando, estar murmurando, mas eles estando dentro da prisão, eles entenderam que, mesmo dentro da prisão, o chamado deles permanecia, que o chamado deles era o quê? Evangelizar e levar as boas novas para as pessoas. Então, quem acabou sendo abençoado foram as pessoas que estavam na prisão lá, os carcereiros e os outros presos. Então, mesmo estando presos injustamente, sendo açoitados,
Paulo e Silas eles poderiam protestar, que é muito comum, né? Rebelião. Não, vamos fazer uma rebelião porque nós somos inocentes. E realmente eles eram inocentes. Que é muito comum hoje em dia, quando a gente não concorda com alguma coisa, a gente, não, vamos fazer um protesto, vamos na frente da prefeitura, vamos bater panela, vamos fazer alguma coisa. Mas eles não protestaram, eles não fizeram nada disso. Paulo e Silas, eles viram nessa prisão uma oportunidade de testemunhar a fé deles lá para outras pessoas. A oportunidade, da mesma forma que eles libertaram aquela menina, eles viram a oportunidade de quê? Pelas suas atitudes, mostrar a fé deles para as outras pessoas, para o carcereiro, para as outras pessoas que estavam presas. Então eles viram a oportunidade de alcançar as almas daquelas pessoas. E vamos lá no verso 25. E eles estavam lá presos lá, e perto da meia-noite, verso 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E aqui a gente vê que eles estavam orando e cantando, mesmo sendo injustiçado, mesmo estando recebido açoites, provavelmente eles estavam com dor, mas eles estavam orando e cantando. E bem interessante que o versículo no final deixa bem claro que tem uma vírgula, e outros presos o escutavam. Então, os outros presos estavam escutando eles orarem e cantar. Então, os outros presos e os carcereiros podiam imaginar, o que está acontecendo? Esses rapazes foram presos, foram açoitados, eles tinham tudo para estar quietinho lá, reclamando, mas o que eles estão fazendo? Eles estão entoando louvores a Deus e orando. Então, dessa forma, eu creio que essas pessoas foram evangelizadas. E a gente pode também evangelizar as outras pessoas também dessa forma, mostrando que, às vezes, quando as coisas estão difíceis na nossa vida, o nosso comportamento vai também ser uma forma de evangelismo. E tem uma historinha que eu já contei mas vou contar de novo, que tinha uma mulher que era cristã, crente, e tinha a sua vizinha que não era crente e não gostava muito de crente. Mas a vizinha crente, todas as manhãs ela acordava, pegava a sua vassoura, ia varrendo o seu quintal e cantava: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então, todas as manhãs, essa vizinha cantando, e a outra vizinha falou assim: nossa, todo dia essa mulher cantando essa mesma música, que ela não gostava muito. Mas de tantas vezes essa mulher acordar e cantar, teve certo dia que essa vizinha acordou um pouco mais cedo e viu que a outra vizinha também começou a cantar: caminhando eu vou para Canaã. Então ela não gostava, mas de tanto ela ouvia, a crente ouvia o louvor, ela começou a cantar também. Então a influência, né, nossa, para os nossos vizinhos, a gente pode alcançar os nossos vizinhos também. A gente colocar na nossa casa, colocar hinos, louvores, os vizinhos escutam, são abençoados. Porque às vezes o que os nossos vizinhos estão ouvindo de nós, às vezes pode estar tendo gritaria, pode estar tendo discussão, mas pode ter também o quê? Louvores, palavras que engrandeçam a Deus, um comportamento. A gente pode alcançar nossos vizinhos, assim como Paulo e Silas vão alcançar, a gente vai ver mais para frente na história, o carcereiro pelo comportamento deles diante dessa situação. Eles estavam cantando e entoando hinos a Deus e orando. Como eu disse, como nós estamos nos portando em tempos difíceis? Paulo e Silas estavam passando um tempo difícil lá, quem sabe as feridas estavam abertas,
que é no final do texto lá, diz que o carcereiro tratou das feridas, né? As feridas estavam abertas, eles estavam presos com cadeias nas pernas, na mão e com açoites, as costas todas machucadas, e eles estavam em momentos difíceis, mas eles podiam estar reclamando, requisitando alguma coisa, batendo lá, querendo causar um alvoroço, mas eles estavam cantando, indo e orando a Deus. Então, e nós? Quantas vezes nós já agradecemos hoje? Ou melhor, quantas vezes a gente já reclamou hoje? Nossa, tá frio para levantar, né? Podia ficar em casa, né? Quantas vezes a gente engrandeceu a Deus ou reclamou? Então, no verso 26, acontece algo sobrenatural. Verso 26, e de repente sobreveio um tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos todos da prisão. Então o terremoto rompe as cadeias e todos são soltos. E aqui a gente pode abordar a questão do poder do louvor. Às vezes o louvor, até mesmo na igreja, ele é desprezado, mas a gente sabe que ele é essencial. Que o louvor ele é poderoso. A gente vê quando Saul ele estava possesso de um demônio, pediram para que chamassem um tocador, um jovem, né? Então procuraram por todo Israel e acharam Davi. E Davi ia lá, quando Saul estava passando por dificuldade, sendo possesso por um demônio lá, e quando ele tocava a sua harpa, o espírito maligno era expelido e ele ficava em paz novamente. Então, o poder do louvor. E a gente pode ver aqui também, vamos abrir lá nos Salmos 22, 3. Salmo 22, 3. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Então a Bíblia está sendo clara aqui que Deus habita em meio aos louvores. Isso é maravilhoso, Deus habita em meio aos louvores. Então Deus quer ser louvado, quer ser engrandecido, e Deus se agrada que nós venhamos louvar o seu nome. Que possamos estar sempre louvando a Deus para atrair a presença de Deus para os nossos lares, para as nossas vidas, para o nosso trabalho, para onde onde esteja. Temos também lá o poder do louvor, vamos abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 20. (21 e 22). Aqui a gente vai ver o louvor trazendo vitórias em meio à guerra. Verso 21 e 22 de 2 Crônicas 20. E aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Então aqui, o povo tomou conselho para colocar os cantores diante do exército, para cantar, e Deus entregou os inimigos de Israel na mão deles, nem precisaram de entrar na guerra com espadas, com armas, mas somente através dos louvores, Deus fez com que o povo vencesse aquela guerra, somente louvando a Deus. Então a lição que fica para nós é que nós possamos dar valor ao louvor e usar o louvor a nosso favor e ter reverência na hora dos louvores quando eles são entoados
a Deus aqui durante nosso culto. Outro ponto, vamos voltar lá para o livro de Atos. Dos 16, o verso 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Então o carcereiro acorda desesperado depois daquele terremoto, porque, como a gente sabe, o carcereiro seria morto se aqueles presos fugissem. E o carcereiro ficou desesperado. E quanta diferença, né, entre uma pessoa que tem Cristo, né, e uma pessoa que não tem Cristo. O carcereiro ainda não tinha Cristo, ele ficou desesperado e quis dar fim na sua vida. Diferente de Paulo e Silas, que estavam também na mesma situação, na dificuldade lá, presos, açoitados, mas eles cantando louvores a Deus. Então, que diferença maravilhosa que faz Jesus nas nossas vidas. Vamos indo para o final. E pedindo, verso 29, e pedindo a luz, saltou dentre dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Então o carcereiro chega num momento de desespero, mas ouvindo a Paulo e Silas para que ele não se matasse, porque todos estavam ali, ele faz uma pergunta que todos um dia deviam fazer essa pergunta, as pessoas que ainda não têm Cristo. Ou você mesmo já pode ter feito essa pergunta. Que a pergunta foi, no verso 31, verso 30, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então, essa pergunta deve ser feita pelas pessoas que ainda não têm Cristo. Que é necessário que eu faça para me salvar? Então, Paulo responde essa pergunta, simples. 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, a gente vê no verso 32 e 33, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, Paulo e Silas ensinam o caminho, que é crer em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, vão para a casa desse carcereiro, evangelizam também a família desse carcereiro, e todos são batizados e são salvos pela graça de Deus. E no verso 34, a grande alegria naquela casa, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, o carcereiro que estava desesperado a ponto de se matar, encontrou a esperança em Cristo Jesus e respondendo, ouvindo a resposta da pergunta, que o que era necessário para ser salvo, que era crer no Senhor Jesus como seu Salvador, e ele aceitou, e a sua família também aceitou, e do desespero que ele estava passando, que ele ia ser morto, para a glória e para a alegria. Então é isso que Jesus pode fazer com a nossa vida. Quando a gente estiver passando por dificuldades, Ele pode nos tirar do desespero e trazer para a alegria. E as pessoas que ainda não têm Cristo, que possam estar ouvindo a live ou em qualquer lugar, e também possam entender que do desespero, Deus pode levá-los para a glória, para a alegria. Basta que essa pergunta seja feita: o que é necessário para que eu possa me salvar? E então, a Bíblia mesmo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, quão maravilhoso saber isso, que não somente nós, mas a nossa casa também tem a promessa que, se nós evangelizarmos, se nós trabalharmos, nossa casa também vai ser toda tomada para Cristo.
Então, que possamos alimentar essa esperança que toda a nossa família também venha ao conhecimento de Jesus Cristo. Amém, irmãos?